Olá, é um prazer estar aqui com vocês, muito legal essa semana. Gente, nós estamos na live da Rádio Mundial, Facebook, entrem lá, Rádio Mundial, e vocês vão poder assistir o programa ao vivo, fazer perguntas, enfim. Entrem lá, Rádio Mundial, na live vocês vão poder assistir esse programa direto, combinado? Bom, eu queria falar com vocês hoje, não sei se vocês me conhecem ou não, mas eu trabalho com terapias quânticas. A terapia vibracional, o princípio básico é a biorressonância. São equipamentos que eu uso, né, como suporte, são terapias que esses equipamentos auxiliam muito o processo de mudança num nível muito mais inconsciente. Então, por exemplo, a gente usa esses equipamentos para equilibrar teu campo elétrico. Todos nós somos formados por células, né? Todos nós temos uma identidade energética. Assim como a gente tem a identidade física, né? Quando você coloca a tua digital lá para tirar um documento, um RG, essa digital é única. Então, qualquer lugar do planeta você é único. Quando eu falo de digital energética, de identidade energética, nós somos únicos, que é a soma do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente faz. Isso nos torna único. A nossa história de vida, a maneira como a gente percebe as coisas, a capacidade de aprender o conhecimento, de internalizar tudo isso, a minha reação diante das situações e dos problemas, isso me torna única. Né? A gente vê aí gêmeos idênticos com reações completamente diferentes, porque eles são únicos, apesar de fisicamente se parecerem muito. Então, quando eu falo de terapia vibracional, de terapia quântica, eu estou falando de um processo de mudança muito mais profundo, de um processo de mudança num nível celular, num nível de DNA. A gente consegue, através dos equipamentos, mexer inclusive na formação do teu código genético, né? Estimular o teu corpo a funcionar em pleno estado de harmonia. Doença é desarmonia, é quando o nosso corpo ou as nossas emoções não estão vibrando numa frequência harmônica. Quando você ouve uma música e dentro daquela sinfonia, daquele som, se tiver algum instrumento desafinado, algum instrumento que não está legal, ou que a pessoa não está conseguindo tocar na sequência, na frequência correta, a gente vai escutar uma coisa desarmônica. Esse é o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional. Então, quando a gente está em desarmonia em algum campo, a gente pode adoecer. Doença é isso. E eu sou um instrumento, né, uma facilitadora do teu processo de cura, usando vários recursos, por exemplo, os equipamentos de biorressonância. Quando eu falo dos equipamentos de biorressonância, eu tenho vários, né? Eu tenho um que faz a biorressonância capilar, onde através de alguns fios de cabelo, a gente vai fazer uma análise epigenética de como você está. O que vem a ser essa epigenética? É uma análise completa. Então, o meio ambiente, o quanto que interfere na tua vida. Então, nós estamos falando de poluição, nós estamos falando de coisas que a gente ingere. Então, desde produtos químicos para beleza, aditivos alimentares, bebida, cigarro, aquilo que a gente não controla, ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, ondas de TV, ondas de celular, o quanto que isso interfere no nosso campo. E aí ele me dá uma análise muito completa de como você está, de uma maneira geral, né? E mais que isso, o que você precisa fazer para melhorar. Então, é uma avaliação, é uma única sessão, onde você vai ter um mapeamento de como você está no momento, em termos de vitaminas, minerais, aminoácidos, o quanto que essas energias estão interferindo no seu campo e o que é mais importante. O que você precisa eliminar da sua dieta alimentar e o que você precisa incluir para que você possa voltar para um estado de equilíbrio. Então, para quem quer fazer uma dieta, iniciar uma dieta é muito legal.
Para quem quer fazer uma mudança de hábito, tanto alimentar quanto de vida, é muito legal. É o pontapé inicial. Também é um processo onde você é o responsável por essa mudança. Então, nós vamos ter um encontro. Você vai sair de lá com um relatório de mais de 30 páginas. Esse relatório vai te dar suporte para você dar sequência, né, por mais 90 dias desse processo de mudança. E na medida em que você for precisando, eu vou estar ali para ajudar. Então, você pode voltar para fazer uma outra sessão de biorressonância, pode voltar para fazer uma outra sessão de uma cura quântica, de um EFT, de um Psyche, ou seja, são outras técnicas que eu uso, né, para agregar força, agregar mudança no teu processo de cura, no teu processo de mudança. Eu ensino todas essas técnicas para você. O mais importante não é o conhecimento que a gente tem. Então, muitas pessoas chegam lá e falam, já fiz curso disso, daquilo. Tem uma capacidade de conhecimento muito grande. O maior problema é que a gente não consegue trazer esses conhecimentos para a nossa vida prática, para o momento onde a gente está numa situação mais crítica, numa situação de maior dificuldade, numa situação de angústia, num momento mais depressivo, numa síndrome do pânico. Quando a gente está nessa situação mais crítica, onde você não consegue ver a luz no final do túnel, esse momento é o momento que você precisa, com certeza, de ajuda. Então, você precisa de alguém para te dar um suporte, para que você consiga sair do foco deste problema inicial que você está, que você não consegue ver, e mudar a lente, né? Mudar a forma de olhar, a forma de perceber e reagir diferente. Então, a gente precisa desenvolver novas ferramentas. A gente precisa desenvolver um outro jeito de olhar, um outro jeito de sentir. A gente precisa desenvolver uma coisa que é muito importante, que eu sempre trabalho logo de cara, logo que a pessoa chega no meu consultório, é entrar em contato com o próprio corpo, é ter mais consciência de si mesma. E a respiração é o primeiro ponto. Quando você consegue fazer uma respiração profunda, uma respiração diafragmática, uma respiração onde você consegue silenciar a sua mente, onde você consegue entrar em contato com o teu corpo, até ouvir o teu batimento cardíaco, essa respiração é eficiente. Essa respiração vai te ajudar a ficar mais calma, mais tranquila, mais relaxada, mais consciente do que você tem que falar, do que você tem que se posicionar. E isso, vocês não tenham dúvida que faz toda a diferença. Se você está numa conversa árida, ácida, com alguém que está querendo brigar, está querendo discutir, e essa pessoa começa a se inflamar, é natural que a gente se inflame, que a gente entre na disputa, porque aquilo está me incomodando. E quando algo me incomoda, as minhas emoções também se inflamam. Ter consciência desse momento e conseguir interromper isso, gente, é fantástico. Porque quando você consegue fazer isso, então o outro está lá, blá, 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 falando, e você começa a respirar profundamente. Você começa a voltar para você, a ter mais consciência de você mesma. Você se desconecta daquela briga e você ouve com muito mais clareza. Você consegue filtrar o que é emoção do outro, o que o outro está falando para te ofender, para te atacar, e o que o outro está realmente falando de importante e que você precisa devolver para ele, né? E quando você está calma, numa discussão onde alguém está muito inflamado e você está mais tranquilo, quando essa pessoa se cala, você consegue falar mais serenamente, mais tranquilamente e responder aquilo que o outro precisa ouvir, porque o outro só vai te dar aí uns 5 minutos, máximo, onde ele fecha a boca, ele quer ouvir aquilo que tem a ver. E se você não for pontual, se você não tiver calma suficiente, tiver entendido exatamente o que ele estava querendo te dizer, esses 5 primeiros minutos vai servir só para você atacar a pessoa de novo.
E aí a gente, né, normalmente funciona assim, quando ele começa a falar, que a gente começa a se inflamar emocionalmente, a gente já começa a pensar na resposta que eu vou dar para outra pessoa a partir logo no início do que ela começou a falar. Então, é ataque. Então, ela me atacou e eu já fico pensando, porque ela falou isso, porque eu vou falar aquilo, blá, blá, blá. E a minha cabeça começa a acelerar uma série de pensamentos e aquilo não para e eu não estou mais ouvindo o que o outro está falando. Quando o outro fecha a boca, a primeira coisa que eu vou dizer é tudo aquilo que eu estava pensando. E o que acontece? Imagina, se o outro já estava nervoso, ele não escuta o que ele precisa para resolver o problema dele e ele ainda vai escutar aquilo que eu quero atacar, né? Porque eu fui atacado, eu quero atacar também. Vai dar briga, vai dar confusão, os dois vão discutir, não vão chegar a lugar nenhum. Nenhum dos dois conseguiu, em algum minuto, se perceber, ter autoconsciência do que estava acontecendo. Porque quando você consegue fazer isso, você consegue se descolar da emoção do outro, do que o outro está passando naquele momento. E você ficando mais focado, mais centrado em si mesmo, o que vai acontecer? Você vai ouvir tudo, você vai responder o que é importante, relevar o que não é importante, porque uma pessoa nervosa, uma pessoa agitada, ela fala coisas que não necessariamente é uma realidade, mas eu também não preciso me defender porque eu estou tranquila com a minha consciência, eu sei o que é melhor, respondo o que é pontual e com isso, aquilo que estava intenso, a outra pessoa vai se acalmando, porque você não dá reforço positivo para aquele comportamento agressivo, para aquele comportamento de ataque, e você vai ficando calma e naturalmente o outro também vai se acalmando. E aí a conversa fica eficiente, aí a conversa fica satisfatória. Para você fazer isso, você tem que treinar, né? Você tem que desenvolver algumas habilidades para mudar esse padrão. Essa é a minha proposta para você, mudança. Mudança é muito mais ampla. Quando as pessoas me procuram, eu tenho uma dor, né, e que a dor melhora, que bom. Eu tenho um problema físico que melhora, que bom. Mas normalmente as pessoas que eu atendo tendem a melhorar como um todo. Vocês vão ouvir o depoimento da Divina, uma pessoa maravilhosa, adoro muito, vira e mexe, ela passa lá no consultório, ela já está de alta há um tempão, e ela vem lá para ver se está tudo em ordem. Pessoal, Divina, vocês vão ouvir o depoimento dela agora. Nós vamos pegar o depoimento da Divina, com 60 anos, está fazendo um trabalho aqui comigo há 6 meses. Nós começamos fazendo 12 sessões, sendo semanal. Depois ela tinha ainda um exame médico para fazer, a gente deu sequência, ela já estava melhor, mas ia fazer o exame e nós passamos a fazer sessões quinzenais. E o legal é que a Divina aconteceu na vida dela aí um monte de mudanças. Divina, conta um pouco pro pessoal, qual foi o teu objetivo principal de ter vindo aqui trabalhar comigo? O que estava acontecendo? Qual foi o problema original? Meu objetivo principal que eu vim é que, a primeiro momento, era a minha saúde, que encontrava muito debilitada, né, em decorrência que eu tinha que fazer um tratamento dentário. Foi descoberto que as minhas plaquetas estavam muito baixas. Fui fazendo os exames para verificar e elas estavam oscilando entre 50 mil a 71 mil. Quando eu vim aqui na doutora, ela estava 71 mil. Eu estava muito estressada, muito ansiosa, muito deprimida, né, não estava dormindo bem, pensamentos negativos, né, sei lá, achando que eu estava com câncer e não conseguia pensar em outra coisa. Eu estava deprimida, chorosa. Vindo aqui, fazendo os tratamentos, tudo certinho, eu fui me sentindo melhor, a minha ansiedade diminuiu bastante, os meus pensamentos negativos praticamente terminou, né? Eu tinha problemas pessoais, com vizinhos que estavam me atrapalhando, problema de família, que eu tinha que resolver, já tinha um bom tempo que estava me estressando muito. Consegui solucionar esses problemas e dos médicos fazendo o tratamento,
Eu fui tomando os remédios direitinho, fazendo os tratamentos que era necessário aqui, que foi me indicado. E fui fazer um exame agora em outubro. As minhas plaquetas, graças a Deus, aumentaram bastante. De 71 já pulou para 120 mil. E estou continuando tomando os remédios para chegar ao que é necessário. São florais, né? E tem feito biofeedback também. Biofeedback eu fiz. Nós usamos também um EFT, a técnica. FT também fiz. Técnica de respiração, né? Que eu fiz, mas agora eu tô aprendendo novamente que eu fiz errado. Verdade. Mas eu tô me sentindo muito bem com os tratamentos. Estou feliz. Legal. Contente. Isso é muito bom. Muito obrigada. Obrigada, viu? Eu agradeço muito, Divina, teu depoimento. E o mais importante é assim que no estado geral, né, o objetivo era as plaquetas, mas que você acabou ficando melhor em todos os sentidos, Verdade. né? Mais tranquila, mais leve e tocando a vida. É isso aí. Muito obrigada. Então, quando a gente pensa em processo de mudança, a gente pensa no bem-estar, na qualidade de vida. E qualidade de vida, o primeiro ponto essencial é redução de estresse. Reduzir estresse é melhorar tanto o campo físico, mental, emocional e energético. Por quê? O estresse, ele atrapalha, ele dispara uma série de hormônios no nosso corpo. E se a gente fica muito tempo estressado, esses hormônios ficam o tempo todo soltando uma série de adrenalina, de cortisol no corpo. E isso vira um envenenamento silencioso, né? Além do que, é um pouco do que ela disse, as emoções ficam muito mais negativas, a gente respira mal, a gente pensa, os pensamentos ficam atordoados. O que é se prender numa teia de pensamento? Ele entra na tua cabeça e você já começa a criar toda a história em cima, recordar o que você viveu e o que você devia ter feito e não fez, o que você precisa falar e não falou, e como que vai ser. Quando você está envolvida nisso, você perde a capacidade de se distanciar do problema, de se distanciar daquilo e olhar de um outro ângulo, se perceber na situação e perceber o que a gente pode fazer de diferente. A única pessoa capaz de mudar sou eu mesma. Eu não mudo ninguém. Eu não sou capaz de mudar você. Só você é capaz de se mudar. Querendo, você já ganhou 50% da briga. Agora, o quanto que você, de fato, vai conseguir fazer de mudança e em que área, isso vai depender de você. Algumas coisas você não vai conseguir mudar. E tudo bem. E tem também que se sentir compaixão por você mesmo, ter calma com você mesmo, ter paciência e tolerância com você mesmo, e tudo bem, e tem coisas que são assim mesmo. Agora, o objetivo, a proposta desse trabalho é uma proposta de resultado, é uma proposta de mudança, mas você tem que estar envolvido nesse processo, e envolvido 100% nesse processo, você tem que querer. Ajudar alguém, a gente até pode, mas essa pessoa só será ajudada se ela realmente se permitir, se ela realmente quiser. Eu vou passar os meus telefones, mas eu quero contar para vocês uma novidade esse mês. Então, meus telefones, 50 49 0863, 50 49 0863 ou 50 49 0547. Quem quiser mandar o WhatsApp, 11 98 654 0880, 98 654 0880. Pessoal, é o seguinte, quando você esse mês, se vocês entrarem em contato no meu consultório, deixem o seguinte recado. Eu sou ouvinte da Rádio Mundial e quero um presente da Lucy. Esse mês é mês do meu aniversário e eu vou presentear os ouvintes da rádio com um preço diferenciado para vocês conhecerem esses dois equipamentos diferentes. São equipamentos fantásticos. O biolaser, eu falei da biorressonância capilar, que é aquela avaliação completa e você vai fazer esse acompanhamento. E se quiser minha ajuda, claro, estarei à sua disposição.
O biolaser é um equipamento onde a gente vai tratar especificamente a parte física, né? Como você tá, ele vai avaliar cada órgão como se fosse um scan, ou melhor, um código de barras, né? Quando você vai no mercado, que você vê lá os produtos identificados por código de barra, é isso. Ele tem, no computador, ele tem a sequência de um órgão saudável e de um órgão doente. Quando a gente faz essa sessão, a gente faz um escaneamento de como você está como um todo. A gente pode ir, se você tem um problema de circulação, um problema cardíaco, a gente vai no sistema circulatório. E a gente investiga tudo. Ele vai me dizer onde está, que tipo de problema e principalmente tratar. O objetivo não é identificar o problema só, é tratar. Os problemas, quando vocês vêm para o consultório, para mim, são sintomas. Sintomas de que algo não está funcionando bem. Nem sempre é aquilo que a gente acha que é, pode ser outra coisa. E tudo bem. E a gente, quando olha como um todo, você identifica as dificuldades, os pontos de resistência e trata. E aí a pessoa melhora como um todo. Eu uso toque quântico, eu uso Psyche, eu uso EFT, eu uso Jin-Jin Jiu-Jitsu, é uma técnica chinesa fantástica, que ajuda a estimular os meridianos, trabalhar as emoções. Eu uso EFT, além da biorressonância. Então, é um conjunto de habilidades que a gente vai passando para a pessoa vai se apropriando disso como sua técnica e vai ganhando espaço. Então, liguem, mandem mensagem no WhatsApp, entrem em contato no consultório, digam, sou cliente da Rádio Mundial e quero um presente da Lucy. Eu vou fazer um mega desconto, tanto para biorressonância capilar, quanto para biorressonância, tanto biolaser quanto skill, sem problema nenhum. E aí vocês podem ir no consultório, eu vou fazer isso março e abril desse ano. Por quê? Porque eu acho que é uma oportunidade de vocês agregarem uma coisa nova, né? E eu gosto muito da biorressonância, porque a biorressonância não depende do meu estado de espírito, se eu tô bem, se eu tô mal-humorada, se eu dormir bem, se não. A biorressonância, quando você entra no consultório, o equipamento ele é capaz de te avaliar e de te tratar independente do meu estado emocional. A minha capacidade é ser apenas um instrumento e usar as outras ferramentas quando necessário e de acordo com o que a nossa conversa também vai direcionando, óbvio, eu vou também encaminhando para outros lugares, né, para outras abordagens. Tem o coaching também, que ajuda muito a você ter uma atitude e seguir em frente. Então, meus telefones, gente, 50 49 0863. 50 49 0863. Tem o celular 11 98 654 0880. Tem mais um telefone fixo, 11 50 49 0863. Não esqueçam, sou cliente da Mundial, sou ouvinte da Mundial, quero um presente da Lucy, eu vou te dar um preço super diferenciado. Outra coisa que eu queria convidar vocês, tem no Face, o vibracional.sp, mandem perguntas, se vocês tiverem dúvidas de alguma coisa, quiserem discutir algum assunto, podem mandar. E no YouTube, Lucy Arantes também, lá vocês vão pegar os programas, vão ver todos que já passaram, enfim, tem bastante informação para vocês. No geral, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a biorressonância, ela independe da tua capacidade de executar algo diferente. A biorressonância você recebe, você é um agente passivo, onde a gente vê a tua cooperação inconsciente no nível inconsciente. Então, quanto menos a gente coopera inconscientemente, lógico que isso não depende da sua consciência, o processo é mais rápido, é mais fácil. Quanto menos a gente coopera, mais resistência interna a gente tem, mais difícil é esse processo. E tudo bem, né? E a gente vai quebrando essas resistências com outras abordagens. Pessoal, aguardo vocês e
lembrem-se, ouvinte da Rádio Mundial quer um presente da Lucy. Um grande abraço a todos, até semana que vem.